Fala galera, meu nome é João Lucas e estarei mostrando nesta videoaula 3 modos de partir o motor por meio de partida direta com reversão. O primeiro modo é o lento, o segundo o rápido e o terceiro utilizando fim de curso. Irei mostrar as diferenças entre esses modos, suas características como vantagem e desvantagem para cada tipo de partida. Aqui temos o primeiro circuito, que é o circuito de partida lenta. O que quer dizer essa partida lenta? Essa partida lenta, ela se refere ao sistema ter um botão de desligar, no caso essa chave S0, que terá que ser pressionada quando o motor estiver em movimento para desligar o motor e somente depois você poderá ligar a chave S2. Ou seja, você não pode automaticamente o motor estar girando em um sentido e você pressionar a chave para ele ir para o outro sentido. Antes disso, tem que apertar o S0, por isso chama-se partida lenta. Neste circuito, ele foi dividido em circuito de potência, que é este primeiro circuito aqui, e o circuito de controle, que é este aqui, com sinalização. No circuito de potência, tem-se inicialmente um disjuntor D0, que precisa ser acionado, ele é um dispositivo de proteção. Depois vem os contatores K0 e K1. Esse contator K1 é o responsável por ajudar na lógica de reversão. Diferente da partida direta, que foi vista no vídeo anterior a este na série, ele vai utilizar outro contator do lado do K0, que terá uma de suas fases invertidas. Ou seja, ao invés de ligar, exemplo, 1 com 1, 3 com 3, 5 com 5, eu vou ter que inverter uma das fases. Nesse caso, 1 está ligado com 5 e como eu inverti essa fase, acontece que o sistema vai ter uma defasagem de 120 graus e essa defasagem irá alterar o conjugado do motor quando o K1 for acionado, fazendo com que o motor tenha a sua reversão feita. Então, é para isso que serve o K1. Eu poderia inverter qualquer uma dessas fases. Eu poderia ligar fase 1 com 1, 3 com 3, 5 com 5 e inverter aqui embaixo, um exemplo. Inverter tipo, ligar o 4 no 2 e o 2 no 4. Tanto faz. Eu tenho que inverter somente uma das fases para realizar essa lógica. Depois segue o relé térmico para a proteção do circuito e o nosso motor de 6 polos, como na outra prática, ligado em estrela. Bom, aqui tem um circuito de controle que eu vou ter 2 fusíveis para a proteção, o contato auxiliar do relé térmico, quando o relé térmico atuar por algum problema de sobrecarga, esse contato irá abrir e irá desligar o circuito. Bom, depois temos a chave S0, que é uma chave de desliga, como eu falei, é necessária para você poder acionar a reversão do motor, pois você tem que, quando ele está funcionando, você tem que desligar ele. Bom, falando aqui dessa parte do circuito, teremos a chave S0, que é responsável por desligar o circuito. Eu vou precisar dela para pressionar quando o circuito estiver ligado, para posteriormente poder fazer a reversão. Aqui eu vou ter o S1 interligado a uma chave de contato auxiliar do contator, do mesmo modo da partida direta. A diferença é que eu vou ter também agora outra chave S2 ligada a outro contator. Além disso, eu vou ter, como nesse lado aqui temos a chave K0, eu vou ter a chave K1 aqui como forma de proteção. Ou seja, se K1 aqui ele atuar e fechar, essa chave aqui irá ser aberta. Então eu só vou ter corrente por um lado, só vou ter corrente por essa bobina K1. Assim, eu conseguirei girar o motor sem correr o risco de ter um curto-circuito. Do mesmo modo, se a K0 atuar, o K0 irá abrir aqui, fazendo com que não tenha corrente por esse lado aqui, só existe a corrente por esse, evitando novamente o curto-circuito, ou seja, permitindo que ele só gire por um lado. Isso aqui se chama um intertravamento, é mais conhecido como intertravamento nos livros. Bom, e aqui temos as lâmpadas de indicação. Essa primeira aqui, H1, é a lâmpada vermelha,
quando K1, K0 for atuado, esse K0 aqui irá abrir, então não teremos a sinalização vermelha, ela irá ser desligada. Do mesmo modo, se K1 atuar, esse K1 aqui será aberto, então ela também será desligada a lâmpada. Essa lâmpada que fica ligada no início da simulação. A segunda lâmpada que temos é a lâmpada verde, que quando o K0 for atuado, ela irá acender, mostrando que o circuito está funcionando. E a terceira lâmpada é a lâmpada que está ligada ao K1, que é quando realizar a reversão, então irá acender a lâmpada amarela, devido à situação de K1. Bom, então simulando o circuito, teremos aqui a lâmpada acesa enquanto o circuito está desligado. Ligaremos o disjuntor, que permitirá a passagem da corrente. Agora eu aciono o motor, ele irá girar, como pode ser visto. Agora eu tenho que necessariamente desligar o motor em S0, para depois ligar o S2, que irá ligar o motor no seu sentido reverso. Esse botão aqui é importante para que o motor não mude de direção de forma rápida. Ou seja, ele está numa direção e mudar para outra. Isso diminui a vida útil do motor. Então, é essencial você ter esse botão de desligar e realizar essa atividade quando quiser reverter o motor. Aqui na atividade prática, existirá um disjuntor monopolar em série com F0 e S0 aqui, que irá ser uma proteção a mais no circuito, já que a bancada é uma bancada com itens bem caros, então a gente decidiu optar por mais uma forma de proteger o circuito. Ou seja, basicamente, é como abrir o circuito aqui e inserisse um disjuntor em série a este circuito. Desta forma. Assim, temos que ligar esse disjuntor também para que o circuito comece a funcionar. Como pode ser visto, ele funciona normalmente. Aqui eu mostrarei a bancada utilizada para a realização das práticas. Muitos têm dúvida como o equipamento é em sua forma prática na realidade. Então eu mostrarei aqui os equipamentos utilizados na maioria dos tipos de partida de motores. Destaque aqui os motores embaixo. Aqui tem uma chave fim de curso, que foi utilizada nesse circuito de simulação. Aqui é o contator, que pode ser observado os terminais da bobina do contator, os terminais básicos do contator, e aqui temos contatos para a elaboração da lógica, onde você vai fechar o selo. Ou seja, quando essa bobina for alimentada, esse contato aqui será fechado, esse aqui será aberto, esse aqui será aberto, esse aqui será fechado. Então, esses contatos aqui ajudam para fazer a lógica, esses aqui são os contatos básicos do contator, e esse aqui é a bobina. Aqui temos um disjuntor, é um disjuntor tripolar para proteção. Aqui um relé térmico da Siemens. No relé térmico, do mesmo modo do contator, também teremos esses terminais aqui azul, que será utilizado para fazer também o selo de ligação. Quando o relé atuar, esse circuito aqui 95 e 96 irá abrir e esse circuito 97 e 98 irá fechar. Então, a lógica é feita com base nesses circuitos aqui. Aqui tem a sinalização de LED. Aqui são fusíveis de 6 amperes. Aqui outro contator. Um disjuntor monopolar. Simples. E aqui são as chaves, que também podem ser utilizadas nas práticas. Do mesmo modo, pode-se utilizar o selo, né, entre essas chaves. Então, quando uma abrir, a outra fecha, e quando uma fecha, a outra abre. Exemplo, ao pressionar esse botão aqui, essa chave que é
normalmente aberta, ela pode ser fechada, e se tiver com selo nessa, essa aqui será aberta. Pessoal, a gente vai falar agora aqui sobre partida direta, reversão lenta, certo? E o que acontece na reversão lenta, eu vou ter então o meu botão de ligar, o de reverter e o de stop. Sendo que quando eu ligar, posteriormente, eu não vou conseguir reverter. Eu vou ter que primeiro parar o circuito para depois fazer o motor girar no outro sentido. Então aqui vou mostrar para vocês, o circuito já está todo montado. Ao ligar, vai sinalizar o botão verde e aí meu motor vai estar funcionando. Ao clicar no botão de reversão, nada vai acontecer. Porque como eu falei, eu vou ter que parar o motor e após ele parado, aí eu posso fazer ele girar no outro sentido. E aí a luz amarela para sinalizar. Desligando, eu vou ter a sinalização vermelha. O próximo circuito que eu irei mostrar é o de reversão de forma rápida. A grande diferença deste circuito para o anterior se dá pelo botão S0, pois agora este botão S0 não precisará ser pressionado para realizar a reversão. Ou seja, eu posso realizar de forma direta a reversão somente pressionando o outro botão para girar do outro lado do motor. Ou seja, se eu apertar S1 e o motor estiver girando, eu posso simplesmente apertar o S2, que ele irá girar para o outro lado. Isso de forma real não é tão legal, pois acaba com a vida útil do motor, mas é algo que pode ser utilizado e está demonstrado neste circuito. Basicamente, isto é feito devido às duas chaves que foram inseridas aqui e não tem no outro circuito, e elas vão funcionar como veremos na simulação. Ao simular aqui, ligando o disjuntor de proteção que eu adicionei, lembrando que não é necessário esse disjuntor, eu posso fazer uma ligação direta de fio, ou tirar esse fusível e colocar somente o disjuntor. Isso aqui é só algo de proteção. Então veremos que o circuito está desligado pela lâmpada vermelha está acesa. Ao pressionar S1, veremos que a chave S1 do outro lado foi aberta, de forma rápida aqui. E essa abertura faz com que, se esse circuito tivesse ligado, ele fosse desligado e permitisse só a alimentação desta bobina. Como veremos agora, apertando S2, o motor muda de lado e ele permite só alimentar essa bobina. Este outro circuito é desligado. Então, isso acontece devido a essas chaves aqui, que são chaves, vamos dizer que elas estão em forma cruzada. Se o botão S1 está aqui, a chave de S1 vai estar do outro lado. Se o S2 está aqui, a chave de S2 vai estar do outro lado. Uma dúvida, pessoal, que se pode ter é por que utiliza essa chave S0 no circuito de forma rápida, já que não é necessário seu acionamento. Isto ocorre, pessoal, pois na vida real, quando você faz uma ligação desse modo, você não irá ficar apertando para o motor mudar de direção sem desligar ele. Isso aí só irá acontecer quando for realmente preciso. O recomendável sempre, como já foi falado, é você desligar o motor para somente depois fazer sua reversão. Bem, pessoal, fazendo agora a partida direta com reversão rápida, certo? Toda a parte já está montada, a luz vermelha indicando o motor parado, luz verde indicando o motor em um sentido e a luz amarela indicando o motor girando em outro sentido, em outra rotação. E não dá para a gente perceber pela velocidade do giro do motor, mas segue a sequência das fases, certo? Para fazer o acionamento, nós vamos apertar o botão vermelho aqui, já fazer acionar o motor para um sentido de rotação. Caso eu queira fazer a reversão rápida, virar bruscamente e inverter o sentido do giro, é somente apertar o botão. Vocês veem que acontece um trampo muito forte por conta da inércia do motor, que já está girando de um lado, tem que virar ao outro lado, luz amarela. Agora, para ficar um pouco mais visível, eu vou desligar o motor. Assim que ele estiver próximo de parar, eu vou girar revertendo. Dá para perceber que ele gira ao outro lado. E é basicamente isso aí, a proteção, tanto para o disjuntor quanto para o fusível, a parte de controle, os disjuntores para a parte de proteção do motor e o dispositivo de proteção contra a sobrecarga também funcionando normalmente.
O próximo circuito que estarei mostrando aqui, pessoal, é um circuito bastante utilizado no cotidiano, pois é o mesmo circuito utilizado para abrir e fechar portões de garagem. Um exemplo. Claro que neste circuito aqui teremos botões que não serão botões à distância, como é o do controle de garagem, que é infravermelho. Aqui é um botão simples para mostrar a lógica do circuito. Esse circuito ele só é permitido por causa das chaves, da chamada chave de fim de curso, que é essa FC0 e essa aqui FC1. Elas, se vocês observarem, estão no lugar das chaves do circuito rápido. Basicamente, essas chaves servem para interromper o giro do motor. E elas são ligadas nas extremidades do portão. Ou seja, quando o portão ele é totalmente aberto e toca a extremidade do trilho, ele irá pegar e desligar o motor. Quando o portão é totalmente fechado e toca a outra extremidade do trilho, ele irá desligar o motor, como veremos na simulação. Acionando os disjuntores de proteção, se eu ligo o portão e o motor começa a girar, ao chegar em determinado ponto, que bater na chave de fim de curso, ele irá desligar. Se eu quiser acionar o portão novamente agora para o outro lado, ele irá ligar e, ao chegar no seu destino final e bater na chave de fim de curso, ele irá desligar. Então esse aqui é um circuito bastante utilizado de forma prática e um bom exemplo para o acionamento de motor de partida direta com reversão. Agora veremos ele na prática, como ele funciona. Bem, pessoal, agora nós vamos simular a partida direta do motor utilizando o controle do fim de curso, simulando aí casos como abertura e fechamento de portão, situações em que só o elevador tem que subir e descer a determinados andares, onde os fins de curso vão determinar a posição de parada do motor, tanto para reversão, sentido horário ou sentido anti-horário do motor. Inicialmente vamos ligar o motor para um giro em um sentido, indicação luminosa verde, certo? Esse motor vai mover algo que em algum momento vai encostar no fim de curso que interrompe o funcionamento do motor, simplesmente aí parando o motor e acionando a iluminação vermelha. Tendo o objeto em uma posição, queremos deslocar para outra posição inicial, iremos agora iniciar um movimento contrário de rotação do motor, indicado aqui pela luz amarela e pela rotação também ao contrário do motor. Após algum tempo de deslocamento, o objeto irá encontrar o fim de curso e irá também finalizar o movimento do objeto, chegando à sua posição desejada. Novamente o circuito protegido o circuito de força pelo relé térmico, pelo disjuntor e o circuito de comando pelos fusíveis e também no disjuntor que a gente colocou em caso de proteção ou necessidade. Resumindo aqui o que foi visto, podemos dizer que a reversão lenta é um método mais simples para acionar o motor com reversão e que você vai ter que necessariamente sempre desligar o motor para poder mudar de direção. A reversão rápida, você vai ter a opção de reverter o motor sem precisar apertar o botão de desligar, mas isso não é recomendável. Você deverá desligar no botão, se você puder fazer isso, para depois mudar de direção, pois se você mudar de vez, vai prejudicar o tempo de vida útil do motor. Então essa é a desvantagem do modo rápido, mas se você necessita que ele alterne rapidamente em alguns momentos, você pode fazer a utilização desse tipo de circuito. Já o outro modo com fim de curso é um modo que é mais utilizado para portões, elevadores, pois você pode, quando chegar em determinado limite e tocar a chave de fim de curso, desligar o motor automaticamente.